dia a todos, agradecer a comissão organizadora do CIVAT pelo convite. E o meu objetivo aqui é dividir um pouquinho e, por que não, estimular a utilização da sedação consciente como rotina no tratamento das microvarizes, porque realmente mudou a realidade do nosso tratamento, da nossa clínica, da abordagem dos nossos pacientes. Então, não tem conflito dessa apresentação. Então, na verdade, como nós há um ano e meio inauguramos uma clínica tipo 2, ou seja, uma clínica com centro cirúrgico ambulatorial, nós pensamos, por que não também já aproveitar que nós temos a estrutura, montamos com foco em fazer procedimentos do laser de safena, os procedimentos, por que não utilizar como rotina a estrutura para a realização dos procedimentos de escleroterapia, laser transdérmico e estudo. Tá? Então, a clínica tipo 2, a gente tem então a autorização para a realização de procedimentos médicos cirúrgicos de pequeno e médio porte, com uso de anestesia local regional com ou sem sedação. Depois, na discussão, a gente debate um pouquinho a questão de regularização e legislação para a utilização do óxido nitroso em clínicas tipo 1. Então, a nossa rotina, então, é oferecer para os nossos pacientes, 100% dos pacientes, a realização da sedação consciente nos seus procedimentos. Nossos custos não mudam, o nosso custo do procedimento já está incluso a sedação consciente, só não é feito se o paciente realmente não quer fazer. Mas, atualmente, mais de 90% dos pacientes realizam a sedação consciente nos seus tratamentos. Então, a gente usa de rotina 2 horas de NPO. Uma coisa muito importante é a colocação de música para esse paciente, para ele entrar melhor no plano, que eu já vou conversar um pouquinho mais com vocês, deixar ele mais confortável. O objetivo da sedação consciente com óxido nitroso, então, é, na verdade, diminuição da ansiedade, uma certa analgesia nesse paciente. Já se usou de rotina, inicialmente a gente usava medicamentos como nimesulida, dipirona, toragesic, tirex, mas hoje não é mais a rotina pré, não há necessidade. Utilização de vonal, inclusive em pacientes que têm predisposição. Fazer uma entrevista direcionada para esse paciente, é importante dizer o que é a sedação consciente. A sedação consciente não é uma anestesia, vai haver uma queda da sua consciência, mas você vai estar acordado, você vai responder ao chamado, você vai nos obedecer nas ordens que a gente oferecer. Não dá para explicar para esse paciente dizer que ele está anestesiado, senão ele não vai ter uma boa experiência. Então é importante falar para esse paciente. Além disso, a sedação consciente ela funciona que nem uma montanha-russa. Tem momentos em que está mais sedado, momentos em que está menos sedado, e isso deve ser bem colocado para o paciente. Fazer uma entrevista direcionada, relacionada a outros procedimentos, se enjoou, se vomitou alguma coisa, para usar medicações pré, e pesquisa principalmente questões de vertigem, tontura, mal-estar em viagem, montanha-russa, roda gigante, porque isso também pode afetar bastante esse paciente do ponto de vista da sensação que ele vai ter. Então, nesse caso, pode-se usar um Nuclin, alguma outra medicação para auxiliar esse paciente. Então, nós revisamos então a amostra do último ano, né, foram revisadas 369 fichas de sedação, todos os pacientes fazem uma ficha com sinais vitais, efeitos colaterais, tudo isso. Então foram excluídos 43 por terem apenas 2 medidas de sinais vitais durante o procedimento, e acima de 3 sinais então foram incluídos na nossa revisão, 326 pacientes, sendo que 97% mulheres. Então, durante a nossa distribuição da concentração de óxido nitroso do nosso trabalho, então a nossa sedação é feita, inicialmente coloca a máscara com oxigênio, liga 15% de dióxido nitroso, 3 minutos, passa para 25, 3 minutos, 30 e de 2 a 2 minutos a gente vai subindo essa concentração. Tempo médio, então, de 8 a 10 minutos os pacientes começam a entrar no plano. Então, a nossa concentração média foi de 34%, com desvio de 6,63%. A grande maioria dos pacientes ali, então, localizado entre 30% e 40% de dióxido nitroso de concentração. Nosso tempo médio de sessões foi de 66 minutos, variando de 17 a 2 horas e 20, né, no total de 21.727 minutos, ou seja, 362 horas de sedação. Então, a nossa média foi de 1 hora de sedação por dia do ano. A grande maioria dos pacientes, procedimentos de 1 hora, a gente vê que entre 30 e 90 minutos, a gente tem a grande maioria da duração da sedação desses pacientes. Em termos de como saber que esse paciente entrou no plano, quando a gente coloca a máscara, aquele paciente então vai sendo relaxado, a gente vai tentar reduzir o uso da sala, colocar então essa música no paciente, deixar ele tentar relaxar, não estimular esse paciente. Quanto melhor, quanto mais a gente esperar esse paciente entrar no plano para iniciar o procedimento depois, melhor vai ser a resposta desse paciente durante o procedimento. Então a gente faz a sedação e o que a gente observa? Quando é que eu sei que esse paciente está sedado? Quais são os sinais que me dão que ele entrou em plano de sedação, né? Então é a redução da frequência cardíaca, que vocês podem ver aqui, que a grande maioria dos pacientes reduziu entre 10 a 30% da sua frequência, ali, né? Nós somos 220, dá um total de 67%, 2/3 desses pacientes tiveram a redução entre 10 e 30%, nessas duas coluna do meio,
e alguns pacientes têm redução de frequência menor. Da nossa amostra, só 3 pacientes não apresentaram a redução da frequência cardíaca durante a sedação consciente. E outra observação é a questão da respiração abdominal. Como vocês podem ver nesse vídeo aqui, que eu vou dar um play. Então, o paciente, quando está relaxado, ele começa a fazer essa respiração abdominal, né? Então, a gente sabe que esse paciente entrou no plano e facilita o nosso tratamento. Em termos de efeitos colaterais, desses 326 pacientes, nós tivemos 4 pacientes que apresentaram náusea e 3 pacientes que apresentaram vômito. Então, tu não pode colocar a sedação e esquecer aquele paciente lá. Alguém tem que estar de olho no que está acontecendo, né? Quais são os sinais que a gente vê que esse paciente está enjoando? Um pouquinho de agitação, o paciente começa a mexer a cabeça, alguma coisa está acontecendo. Então, abordar esse paciente, tirar o fone de ouvido e perguntar: está bem, está nauseado, alguma coisa, tem uma cubarrinha, uma bacia ao lado, é importante porque pode acontecer. Mas na nossa amostra, na nossa casuística, então, juntando náuseas e vômitos, a gente teve então 2,1% desses efeitos colaterais nos nossos pacientes. A gente teve uma crise de vertigem. Então, na verdade, essa questão da entrevista, de questionar mais a fundo sobre vertigem, tontura, isso veio depois desse quadro. Então, uma paciente que não tinha sido questionada sobre isso, já com 7, 8 minutos de sedação, né? O óxido nitroso dá uma sensação de formigamento na boca, nas extremidades. Tu tem essa sensação de tontura, pode sentir. Esse paciente então levantou, teve uma crise de vertigem, se sentiu muito mal. Então, hoje em dia, sempre questionamos esse tipo de paciente. E já fiz outros pacientes com episódios que já tinham apresentado episódios semelhantes, mas daí, utilizando uma hora antes, a gente dá um Meclin, alguma medicação que reduz essa possibilidade desses efeitos colaterais. Então, um procedimento extremamente seguro, com baixa incidência de efeitos colaterais. Então, a nossa conclusão, por questões logísticas e de vigilância, que no momento ainda há necessidade de clínica tipo 2, ou seja, de centro cirúrgico ambulatorial para médicos, para a realização do óxido nitroso, ou uma autorização da vigilância local, clínicas tipo 1, 3, B, que é uma classificação do Conselho Federal de Medicina, mas que não é reconhecida pela maioria das vigilâncias sanitárias, teoricamente poderiam fazer sedação, mas isso é uma aula inteira e uma discussão grande que a gente tem que ter. Eu não acho que precisaria ter um centro cirúrgico ambulatorial para fazer sedação com óxido nitroso. Como sabem, os dentistas, por exemplo, eles têm, mesmo não tendo preparo nenhum, eles têm autorização, inclusive embasado do Conselho de Medicina de São Paulo, que deu em 2005 uma autorização para os dentistas fazerem esses procedimentos, né? Então, essa questão tem a questão toda de logística, mas é um procedimento de fácil execução, dá um conforto muito grande para os pacientes, é um diferencial muito grande também na hora de oferecer, digamos, entre aspas, vender o teu plano de tratamento, né? Poder oferecer para esse paciente, então, que ele tem esse conforto. E muitos pacientes que têm experiências prévias ruins nos procuram exatamente pela presença do óxido nitroso, uma baixa taxa de efeitos colaterais, e o custo é variável conforme a região. Nós atualmente temos um custo de mais ou menos R$60, R$70 por hora de realização de sedação com óxido nitroso. Então, agradeço a todos. Se alguém quiser ver seguir a nossa página, a gente tem alguns vídeos sobre sedação, algumas explicações também. E esse QR Code foi gentilmente cedido pelo Daniel Amatuzzi, que também tem um guia sobre sedação com óxido nitroso que pode acrescentar bastante para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Cláudio. Agora convidamos o Dr. José